Meus irmãos e amigos, a paz de Cristo Jesus. A leitura da Bíblia Sagrada, muitas vezes, nos proporciona momentos de dúvidas, momentos de questionamentos. Perguntas como: o que significa essa frase? O que é que ele está querendo dizer com isso? Ora, no Novo Testamento, por exemplo, nós encontramos registrado algumas frases que Jesus utilizou para nos revelar algumas verdades. Nota-se, porém, que em algumas dessas frases o Senhor Jesus utiliza-se de figuras de linguagens ou de linguagens figurativas, linguagens metafóricas, nas quais nós temos uma certa dificuldade de compreensão. Por exemplo, nós podemos ver no Evangelho, segundo escreveu João, as seguintes frases de Jesus: Eu sou o pão, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. Ora, o que é que Jesus estava dizendo com essas frases? O que de fato significa essas palavras? Com base nesses questionamentos, estarei expondo ou publicando alguns vídeos, os quais estarão subordinados ao tema Frases de Jesus. Lógico que o objetivo é esclarecer, explicar o que Jesus estava dizendo em outras palavras, a fim de que possamos compreender de fato a informação, a mensagem que ele está nos passando. Diante disso, eu quero chamar sua atenção para a primeira frase que está registrada no capítulo 3, no versículo de número 15 do livro do Apocalipse, quando o Senhor Jesus, usando o seu servo, o apóstolo João, o qual estava na ilha de Pátimo, ao ser arrebatado em espírito, Jesus chama a atenção do apóstolo São João para que ele escrevesse 7 cartas para 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, isto é, na atual porção da Turquia Asiática. Interessante que, exatamente nesse texto, Apocalipse capítulo 3, versículo 15, o Senhor Jesus vai usar João para escrever uma carta para a igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas. E nesta carta está inserida a seguinte frase: Tomara que foras frio ou quente. Essa é a frase usada por Jesus, o que nos leva a fazer alguns questionamentos. O que significa isso? Ser frio ou ser quente? No versículo 16, o próprio Jesus afirma dizendo que a igreja, ou que o anjo da igreja de Laodiceia era morno, e não quente nem frio, sendo que o desejo de Deus é que ele fosse frio ou quente. O que Jesus de fato estava dizendo por meio dessas palavras? Se nós observarmos o contexto geográfico e histórico, vamos perceber o seguinte: que a igreja de Laodiceia, ou a cidade de Laodiceia, situava-se numa região conhecida como o Vale do Rio Lico. Nessa região havia cerca de 3 cidades. Primeiro, a cidade de Herápolis; segundo, a cidade de Colossos; e terceiro, a cidade de Laodiceia. Agora observe comigo que as 2 cidades, Herápolis e Colossos, eram cidades turísticas, porque elas tinham algo em peculiar. Primeiro, a cidade de Colossos era conhecida por suas águas frias, refrescantes, águas até mesmo terapêuticas. Era uma cidade que tinha ribeiros de águas frias. Enquanto que a cidade de Hierápolis também era uma cidade conhecida, turística, exatamente porque tinha fontes de águas termais, águas quentes, também águas consideradas por muitos milagrosas, talvez numa ideia, vamos assim dizer, numa lenda, mas o fato é que havia águas quentes ali que tinham uma função terapêutica. Então nós podemos perceber 2 cidades, a cidade de Colossos, nas quais você poderia encontrar fontes e ribeiros de águas frias, e a cidade de Herápolis, as quais tinham ou até mesmo ainda tem fontes de águas termais. Em contrapartida, a cidade de Laodiceia não tinha nenhuma fonte de água. Pelo contrário, essa cidade era alimentada por águas que vinham das montanhas por meio de aquedutos, de modo que as águas chegavam na cidade de Laodiceia mornas. E vocês sabem, tanto quanto eu, que a água morna pode gerar no corpo humano uma ânsia de vômito. Então perceba que nesse texto de Apocalipse 3:15, o Senhor Jesus, na verdade, estava se utilizando de uma informação geográfica da cidade
para comparar com a situação espiritual que se encontrava a igreja de Laodiceia. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é: tomara que você fosse frio como as águas de Colossos, ou quente como as águas de Herápolis. Porém, como na verdade vocês são mornos como as águas da própria cidade de Laodiceia, eu vomitar-te-ei da minha boca. Assim como o corpo rejeita a água morna, eu rejeito uma igreja morna. E o que seria, então, dentro dessa visão, uma igreja morna? Um crente morno, um cristão morno. Na verdade, a ideia aqui que o texto nos passa é de uma certa indecisão. O crente morno é um crente indeciso. Ele não sabe, ele não decidiu se vai de fato servir a Deus ou viver no mundo. E, portanto, vive, de uma certa forma, num relacionamento superficial com Deus. Ele não se aproxima ou não se aprofunda no relacionamento com Deus. Daí a ideia de um crente morno. Ele não é frio, não é quente. Ele quer, na verdade, viver os dois lados da história, quando Deus sempre exige exclusividade. Então, que possamos tomar essa frase de Jesus e entender que quando ele diz: tomara que foras frio ou quente, ele está exigindo de nós uma decisão. Seja aquilo que Deus chamou para você ser. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.